Salve, galerinha do Naturalmente Exatas. Meu nome é Beto e eu tô aqui hoje para resolver uma avaliação de frações e operações com frações do sexto ano, parte um. Você que é meu aluno, já deixa o Six Seven aí no comentário, beleza? E você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve para acompanhar mais vídeos como esse, beleza? Então vamos lá. Gente, primeira questãozinha da avaliação, bem fácil. Observe as frações apresentadas abaixo: 2 quintos, 6 quintos, 1 quinto, 5 quintos. Dentre essas frações apresentadas, qual é a menor? Qual delas é a menor? Bom, então, gente, essa questão ela poderia ter um pouco mais de dificuldade se os denominadores fossem diferentes, que não é o caso. Os denominadores estão todos iguais a 5. O inteiro foi dividido em 5 partes. Então, dessa forma, fica muito fácil a gente analisar. O formato da fração ideal para a gente analisar e comparar é quando os denominadores são iguais. Bom, então, é, a, a nossa fração que representa a menor quantidade é a fração 3, 1 de 5. Se você quisesse, você poderia fazer uma representação com desenhos, dividir um inteiro em 5 pedaços, tá? Então, por exemplo, 2 quintos seria 2 de 5, 6 quintos seria todo o inteiro, mais um inteirão. A gente teria aqui, por exemplo, esse inteiro dividido em 5 pedaços, esse outro inteiro também dividido em 5 pedaços. Eu sei que não tá, mas considerem que esses pedaços são todos do mesmo tamanho, tá bom? Então aqui, ó, seria o nosso 6 quintos. 5 pintados aqui e mais um pintado aqui, tá? Então, de fato, se você fosse fazer um desenho dessa terceira fração, o que é que você teria? Um inteiro, certo? Dividido em 5 pedaços. Então aqui, 2, 3, 4, 5 pedaços. E apenas um pintado. É a menor fração possível, né? Que a gente tem como representar aí esse inteiro. Então é justamente aí a nossa letra C. Essa é a nossa menor fração. Bom, segunda questão da avaliação. Olha só. Roberta comprou um armário para a sala de aula do sexto ano B. As portas desse armário destinadas aos livros de matemática estão representadas pela cor preta na imagem a seguir. Qual é a fração que corresponde ao número de portas pretas em relação ao número total de portas desse armário? Bom, então a gente precisa de uma fração onde o nosso numerador seja a quantidade de, a quantidade de portas pretas e embaixo a quantidade total. Então você chega aqui e conta: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dentre essas oito, apenas duas, apenas duas são pretas. Então a gente tem duas de 8, a fração 2 oitavos, letra C, é o que corresponde aí à fração da quantidade de portas pretas dentre todas as outras portas. Mais uma questãozinha, terceira questão da nossa avaliação. Quando multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos sempre uma fração equivalente à fração dada. Observe os cartazes que as crianças estão segurando. Então a gente tem várias frações aí, né? Onde Amabel, Duval, Elisandra, Nicolas e Raul estão segurando esses cartazes. São equivalentes às frações mostradas por. Beleza, o que a gente pode fazer aqui então?
a gente pode pegar todas essas frações e colocar elas na forma irredutível. Ou seja, a gente pode simplificar. Por exemplo, a fração de Amabel, a fração de Durval, a fração de Elisandra, fração de Nicolas e a fração de Raul. Certinho? Bom, gente, simplificando a fração de Amabel, a gente teria como dividir por 3 em cima e embaixo. 6 dividido por 3 dá 2. E 15 dividido por 3 dá 5. A de Durval já está na forma irredutível. 2 quintos. Aqui a gente já poderia marcar nossa alternativa, né? Mas continuando a simplificação. Elisandra tem 1/3. Nicolas. A de Nicolas dá para simplificar por 2, né, gente? Dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Seria 1/5. E, e a de Raul daria para simplificar por 3 em cima e embaixo. E eu teria aí, então, 1/2. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, as frações que são equivalentes são aquelas de Amabel e Durval. Então, aqui seria a nossa alternativa A. Bom, mais uma questãozinha. Então, a gente tem a quarta questão. Aqui já começa a complicar um pouco mais. As 3 primeiras, muito fáceis, nível até ali quinto ano, quarto ano, mas agora a gente tem uma questãozinha que requer um pouco mais de raciocínio, tá? Um confeiteiro vende bolos de mesmo trabalho, de mesmo tamanho e cortado em fatias iguais. Certo dia, ele colocou 3 bolos à venda em fatias. Venderam-se 3/4 de um bolo de chocolate, 2/3 de um bolo de creme e 5/6 de um bolo de nozes. A fração correspondente ao que sobrou dos bolos, tá? Fração correspondente do que sobrou dos bolos. Então, vamos fazer o seguinte: uma coisa que nós podemos realizar aqui é ver as frações restantes de cada bolo. Então, imagina assim, ó, o bolo de chocolate, o bolo de creme e o bolo de nozes. A fração que restou do bolo de chocolate. Se eles venderam 3/4, sobrou 1/4, né? Vendeu 3 de 4, sobrou 1 de 4. Se vendeu 2/3, sobrou 1/3. E se vendeu 5/6, sobrou 1/6. O que a gente vai fazer então agora? Somar essas frações restantes para saber quanto que é a fração restante do total. Então, a gente vai somar 1/4 mais 1/3 mais 1/6. Como os denominadores são diferentes, a gente vai ter que calcular o MMC deles para descobrir o mínimo múltiplo comum. MMC de 4, 3 e 6 vai ser justamente, dá para dividir por 2, que dá 2, repete o 3, aqui dá 3, dá por 2 de novo, que dá 1, repete o 3, repete o 3. Por fim, agora 3, que dá 1, que dá 1 e que dá 1. Então, o meu mínimo múltiplo comum é a multiplicação de 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3 dá 12. 12 vai ser o meu novo denominador das frações. Então, aqui eu vou ter 12 e
e vou também ter 12 em todas as frações. Para descobrir o numerador, o que a gente precisa fazer? Dividir pelo denominador antigo, multiplicar pelo numerador antigo. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, se a gente somar agora, a gente vai ter 3 mais 4 dá 7. 7 mais 2 dá 9. 9 dozeavos é a fração que corresponde ao resto dos bolos. Contudo, não tem essa alternativa. O que a gente pode fazer então? Simplificar a fração. A gente pode dividir por 3 em cima e por 3 embaixo. Sendo assim, eu vou ficar com 9 dividido por 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, a minha fração é 3 quartos, letra C. Belezinha? Bom, galera, se vocês estão curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like aí. Já passei uma palavra-chave, que é Six Seven, mas deixa agora lá, ó, um farmar a aura, tá? E é isso, vamos nessa. Agora a gente vai para a quinta questão, galera. Quinta questão da nossa avaliação. Sabe-se que uma única máquina foi usada para abrir uma vala. Se essa máquina gastou 45 minutos para remover 5 oitavos do volume de terra do terreno, então é o esperado que o restante da terra seja removido em... Bom, galera, a gente quer saber o restante da terra, tá? Se a gente já cavou, removeu 5 oitavos, a fração que corresponde ao resto seria justamente 3 oitavos, certo? Então, nosso intuito aqui é achar quanto que vale a fração 3 oitavos. Contudo, a gente vai utilizar aqui o parâmetro que foi passado para a gente no exercício. Como assim um parâmetro? 45 minutos em 5 oitavos. Se a gente pegar esse 45, gente, e dividir por 5, vocês concordam que a gente vai estar achando 1 oitavo? Porque 5 oitavos é justamente 45. Então, se eu dividir por 5, perdão, eu vou achar um único oitavo. 45 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5 dá 45. 45 menos 45 dá 0. Beleza? Bom, então 1 oitavo corresponde a 9. 3 oitavos é só a gente multiplicar por 3. Então, a gente vai ter aqui 9 vezes 3, que dá 27. 27 minutos. Beleza? Mais uma alternativa aí, mais uma questão aí resolvida. Letra B. Muito easy, né? Por fim, não menos importante, na verdade, a gente vai dividir aí o vídeo em duas etapas. São 12 questões da nossa avaliação. E a gente vai responder nesse primeiro vídeo aqui apenas 6. Chamamos uma fração de unitária se o numerador for igual a 1 e o denominador for um inteiro positivo. Por exemplo, 1/3, 1/7, 1/2. Os antigos egípcios costumavam trabalhar com frações que poderiam ser obtidas como soma de frações unitárias diferentes. Por exemplo, 5 oitavos é igual a 1/2 mais 1 oitavo. Por esse motivo, esse tipo de fração que pode ser obtido por soma de frações unitárias distintas é conhecido por frações egípcias.
O uso das frações egípcias facilitava as contas e as comparações, especialmente no mundo onde não havia calculadoras. Encontre uma fração f equivalente à soma. Então, olha só o que a gente tem que fazer aqui. Somar todas essas frações para obter uma fração equivalente, tá? Então, a gente vai somar 1/3 mais 1/4 mais 1/6 mais 1/7. Para isso, eu vou precisar calcular o mínimo múltiplo comum de 3, 4, 6 e 7. Dá para eu iniciar essa divisão por 2. Repete o 3. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o 7 eu repito também. Bom, agora dá para dividir por 2 de novo. Aqui repete. 2 por 2 dá 1. Repete o restante que não dá para dividir. Agora eu vou dividir por 3, que dá 1. Repete 1. E o 7 eu também repito. E agora, por 7, eu vou finalmente chegar em 1, nos 4. O MMC só é multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 7 dá 84. Beleza? 84 é o meu MMC. 84 vai ser aí, ó, o novo denominador de todas essas frações. 84, 84, 84, 84, que eu já posso escrever aqui, ó, tudo como 84 é o denominador de tudo. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer para descobrir os numeradores aqui de cima? Dividir pelo de baixo, certo? E multiplicar pelo de cima. Repetir esse processo 4 vezes com essas frações. 84 dividido por 3 dá 28. 28 vezes 1, 28. 84 agora eu vou dividir por 4, depois multiplicar por 1. 84 dividido por 4 dá 21. 21 vezes 1, 21. Agora, 84 dividido por 6, que dá 14. 14 vezes 1, 14. E 84 dividido por 7 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. Então, essa fração aqui, ela tem 84 de denominador, certo? E o numerador é a soma de todos esses números que a gente acabou de calcular. 28 mais 21 tem um 49. 49 mais 26, eu vou ficar aí com 75. Beleza? Bom, esse seria o nosso resultado, só que a gente olha para as alternativas e não tem nenhuma alternativa com essa fração. Então, a gente tem que pensar em simplificar a fração. 75 e 84, se você perceber, a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. 7 mais 5 dá 12. 8 mais 4 também dá 12. Isso significa que as duas frações, os dois números, dá para a gente dividir por 3. 75 dividido por 3 dá 25. E 84 dividido por 3 dá 28. Então, essa fração aqui, ó, é a fração f que a gente queria encontrar no começo do exercício. Gente, parte 1 finalizada, metade da prova gabaritada. Quantas vocês acertaram até aqui? Me diz aí. Um abraço e até a parte 2, beleza?